Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Eu sou o Professor Kleber Paixão e você está aqui me acompanhando e ajudando a gente. E já falei novamente. Hoje mesmo a minha esposa estava brincando comigo, tirando sarro da minha cara, porque eu sempre falo, esse canal não é nosso, é um canal comunitário para divulgar boa teologia e teologia saudável. Essa é a ideia. Teologia que edifica a igreja, que não a teologia não foi feita para causar contendas, brigas, mas para edificação do corpo de Cristo. É a igreja refletindo sobre a fé. E então esse canal é nosso. E sendo assim, ajude ele. Como que faz, professor? Curte ele, curte esse vídeo, segue a gente aqui no canal. Se você não é um seguidor, seja um seguidor. Compartilhe entre os amigos, deixe seu comentário positivo. Quanto mais comentário, mais like, é melhor, porque o vídeo chega a mais pessoas. E seja membro do canal se você quiser ajudar financeiramente o canal. E sendo membro, qual é a vantagem? Você pode ser meu aluno de teologia. É só me chamar no WhatsApp, o contato vai estar aqui embaixo. Tá bom? Dito esse recado, tenho mais um recado, que é o seminário que vamos dar início daqui a alguns dias. Se você quiser participar, mesmo você sendo de outro estado, se inscreva. O link para o formulário vai estar aqui, logo no começo da descrição do vídeo. Você vai estar escrito assim, link para o formulário do seminário. Pronto, você vai clicar, vai abrir o formulário, você preenche, dá entra e vai que vai. Aí o pessoal vai entrar em contato com você, vai divulgar tudo certinho. Quanto mais pessoas acessando, vai ter um valor mínimo, não é um valor caro. Se tiver pouca pessoa, valor. E quem for de São Paulo, tanto da capital como da grande São Paulo, vai poder vir presencialmente num encontro presencial lá em Jandira. É um polo da Anhanguera, da Faculdade de Anhanguera, um polo dela com a escola técnica, onde você saiu da estação Jandira, você dá 5 ou 6 passos, você já está diante do prédio. Então é muito perto, vale muito a pena. Então vai ter um encontro presencial, vamos falar de Bíblia, várias matérias da Bíblia, e você vai gostar bastante. Não esqueça, se quiser, é só preencher o formulário, tá bom? Quanto mais pessoas preencherem, mais pessoas aderirem ao curso, o valor vai diminuindo, vai diminuindo. Em vez de aumentar, ele vai diminuindo. Olha que interessante. Isso é muito bom pra gente. Tá bom? Bora lá. Dito os recados paroquiais, eu, há uns dias atrás, eu fiz um vídeo sobre Trindade. Uma introdução à doutrina da Trindade. E foi muito bom, teve uma aderência muito boa. E hoje nós vamos dar continuidade, porque eu dividi o vídeo, os slides, em 2 vezes. Por quê? Porque senão vai ficar muito longo. Então eu dividi em 2 vezes. E a aula de hoje vai estar grudada naquela primeira. Eu vou fazer uma playlist, tá bom? Vou fazer uma playlist e vocês vão lá. Se quiser, volta no vídeo do primeiro, depois assiste esse. Vai tá muito bom. Dito essas coisas, gente, muita gente pergunta: a Trindade é necessária? Se é ou não é? Digo para vocês, gente, a doutrina da Trindade, ela é central para a fé cristã. Só que ela não pode ser só tradição oral. Ela tem que estar escrita dogmaticamente na sua confissão de fé. Sua confissão de fé não é oral, sua confissão de fé é escrita. Só que a doutrina da Trindade é assim: uma palavra usada fora do contexto teológico, fora do contexto, você entra numa heresia. Você erra. Então, por isso que eu sempre falo, gente, quando eu dou aula sobre Trindade, presta bastante atenção. Uma fala, uma expressão equivocada, você cai nisso. E a aula de hoje, essa segunda aula, vai ser de grande ajuda para vocês. Por quê? Porque muita gente confunde a ideia de Trindade achando que Trindade só começa ali na encarnação do Filho. E não é. Entendeu? Não é. Então, é aqui que a gente começa a problemática. Hoje no cabeleireiro, eu falei para os meus amigos cabeleireiros, né? Eles estavam dando um trato no meu cabelo. Eu falei: ó, gente, o bonito da teologia não está nas respostas. O bonito da teologia está na pergunta.
Vou repetir novamente, o bonito da teologia não está nas respostas. O bonito da teologia está na pergunta. Se você souber fazer as perguntas certas, você tem um bom caminho para ter uma boa resposta. Se você não souber fazer perguntas, a probabilidade de você ter respostas vazias, respostas inócuas, respostas que não têm fundamento nenhum na realidade é muito grande, gente. Por isso que tem, eu acabei de ver um vídeo na internet de um pastor. Acabei de ver um vídeo na internet, um pastor tentando explicar sobre batismo e ele nem percebeu, ele estava negando o batismo nas águas. Ele falou do batismo do Espírito Santo e ele negou o batismo nas águas. Por quê? Porque fez uma leitura equivocada do texto bíblico. É muito, assim, gente, para você ser ortodoxo é difícil. Para cometer uma heresia é fácil. É fácil ser herege. Porque o herege, ele aceita facilidade. Ele tem preguiça de fazer exegese do texto, de interpretar o texto. Todo herege, pode ver na internet, todo herege, ele é preguiçoso. O ortodoxo não, o ortodoxo ele pensa, ele raciocina a doutrina, ele pensa a doutrina, para não cair em heresia. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje, que é sobre a kenosis do Filho na economia trinitária. Ó, professor, já o título não deu para entender. Lembra, esse slide é a continuação lá daquilo que eu estava utilizando na outra aula sobre Trindade, tá bom? Vai estar na playlist. A palavra kenos é uma palavra que aparece no texto original grego, né, do Novo Testamento, onde Paulo, lá em Filipenses, fala que o Filho não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Esvaziou essa palavra kenos, kenótico, é um movimento kenótico, de esvaziamento. Não é que perde os atributos, daqui a pouco nós vamos ver. Ele larga de mão, ele coloca de lado os atributos, não usa os atributos, mas assume a nossa humanidade. Isso é o movimento de kenosis. E na economia trinitária, eu já falei, economia é a revelação de Deus no tempo e no espaço. É a revelação de Deus na história. Economia vem de oikonomos, de casa, casa comum. Então, ou seja, a economia trinitária é quando a trindade se revela na história dos homens, na casa dos homens. Ela armou sua tenda entre nós. E aí fala, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, kenosis do Filho quer dizer isso. Vamos embora. Vamos lá para examinar o texto. Estágios do esvaziamento divino. Existe estágio desse esvaziamento. Primeira coisa que você precisa pensar, glória eterna. O Filho na comunhão trinitária antes da encarnação. Ele era participante da pericórese divina, compartilhando plenamente os atributos da onipotência, onisciência, onipresença, em perfeita comunhão com o Pai e o Espírito. Essa comunhão pericorética, descrita por João Damasceno como habitação mútua ou coabitação, poderia ser assim, né? Representa a interpenetração eterna das pessoas divinas, sem confusão de hipóstases distintas. O Filho é eternamente gerado, não criado, como afirma o credo niceno. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esse dia tem um irmão falou que ele pensava que Calvino ia contra essa afirmação de Niceno. O contrário, na verdade, Calvino ele era a favor do credo niceno. Só que ele estranhava algumas afirmações, mas só isso só. Mas ele nunca negou o credo niceno. Outra coisa importante, o credo niceno, gente, você não pode discordar. Se você discorda do credo niceno, você simplesmente está negando uma confissão de fé ortodoxa. Então tem que tomar muito cuidado. Tem gente que fala, eu discordo do credo niceno. Então, ok, então você já começa a dialogar com o ário, com o arianismo. Pois bem, então dito essas informações, o Filho na comunhão trinitária antes da encarnação, participante da pericórese. Na outra aula nós falamos mais ou menos alguma coisa, e eu já falei isso em alguns podcasts. Pericores, movimento pericorético, é essa intercompenetração do Pai estar no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito Santo está no Pai e no Filho, mas essa comunhão de pessoas, um voltado para o outro, é como se fosse uma grande dança, uma dança que nós chamamos de dança trinitária, dança de roda. Isso é pericórese. Um estando no outro, copenetração.
intercompenetração, ou os latinos vão chamar de intercomissão. É um voltado para o outro, é um estar no outro, mas sem confusão. Mas sem confusão. Isso se dava lá na eternidade. Nós chamamos a eternidade intratrinitária, Deus em si mesmo, Deus imanente, o Deus em si. O Deus que dialogava com ele mesmo ali naquela situação misteriosa, eterna. Então, esse negócio de que nós não pensamos na eternidade, isso é um perigo, gente. Antes de nós pensarmos o filho aqui no tempo e no espaço, na história humana, você tem que pensar que tinha um filho eternamente gerado do pai. Tinha o filho eternamente gerado do pai. Então, eu fico muito preocupado, sinceridade, eu fico muito preocupado com algumas afirmações que muita gente na internet está falando ou fazendo. Isso é perigoso, gente. Toma muito cuidado. Outra coisa, essa pericólise evita subordinação. Subordinação na Trindade, gente, é uma heresia. Mas eu tenho um pastor famoso que ele crê na subordinação. Então ele é um herege. Mas ele é um pastor famoso, ele é um influencer. Ele é um herege. Só isso, só. Porque não existe subordinação. Por mais que o pai, o pai é a fonte primordial, o princípio sem princípio, o filho é gerado do pai. Essa geração é eterna porque Deus é um ser eterno. Então a geração, ela é eterna. Então, a geração, a processão do Espírito Santo, ela se dá nas relações pessoais. Não há mudança ontológica em Deus. Não é porque o filho é gerado do pai que houve algum momento que o Deus em si estava mudando. Houve uma mudança em Deus. Não, gente, as relações, as mudanças, não existe mudança em Deus de forma ontológica. Existe essa geração eterna, e essa geração eterna se dá nas relações pessoais, no ser de Deus. No ser de Deus. Só que isso não muda nada em Deus, que a substância ainda é a mesma, Deus é o único e Deus vive e verdadeiro e ponto. Deus não há mudança em Deus. Deus é um ser imutável. Não há mudança de atributos. E se o filho é coeterno com o pai, o filho ele é co-participante dos atributos da divindade. E o Espírito Santo também. Então, quando nós falamos de onipotência, nós falamos de um único Deus que é onipotente. Mas nas relações, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Quando nós falamos da unidade em Deus, nós falamos de um único Deus que é onipresente. Mas quando nós falamos da Trindade, as três pessoas são partícipes dessa natureza divina. E essas pessoas, o Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito Santo também é onipresente. E isso vai em todos os atributos de Deus. Todos. Então, gente, isso que primeiro a gente precisa pensar. A glória eterna. O Filho participava da glória eterna. O Filho tinha uma comunhão eterna com o Pai, porque ele é gerado do Pai desde toda a eternidade. Então, uma dança, um círculo eterno de comunhão e de amor, de doação e de recebimento do amor. Porque Deus é amor, só que esse amor em Deus é um movimento em Deus. Não que Deus se movimenta, porque Deus é imutável, não há movimento em Deus. Mas eu digo que é sempre saída de si. Saída de si para amar o outro. É sempre saída de si para amar o outro. Então, primeiro a gente precisa pensar: glória eterna. Se você não pensar em glória eterna, você cai no erro achando que o Filho é o Filho de Deus porque ele se encarnou. Esse é o erro que muita gente está cometendo. Jesus é o Deus encarnado. Não, Jesus é Deus, coeterno com o Pai, gerado do Pai desde toda a eternidade. Ele tem a divindade. Ele é partícipe da divindade. Então não é que ele é só Deus eterno, Deus encarnado. Ele é Deus. Jesus, vou repetir novamente, ele não é só o Deus encarnado, ele é Deus. Porque ele é coeterno com o Pai, consubstancial com o Pai, partícipe da mesma substância. Tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo são partícipes da mesma substância. Por quê? Porque nós não estamos falando de três deuses. Nós estamos falando de um único Deus. Só que a vida desse único Deus,
ela ela é relação, ela é relacional. No ser de Deus há uma relação de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que você nunca pode falar assim, ó, em cuja unidade estão. Não pode falar porque estão. Tá errado falar estão. Porque então elas estão aqui, então, ou seja, ela não é partícipe da mesma natureza, elas estão. Existe uma natureza de Deus, e tem na natureza de Deus três pessoas aqui, mas elas não são partícipes. Então eles não podem dizer que é Deus. O verbo estar aqui é perigosíssimo, porque ele é um verbo transitório. Deus é um ser único. E no ser desse único Deus há uma relação de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Agora, de forma simples, você foi ortodoxo. Você crê em Deus? Creio. Um único Deus. Vive e verdadeiro. Ouve Israel, teu Deus, ele é o único. Como que é a vida desse Deus? É uma vida de relações. Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Você foi ortodoxo. Você não caiu em heresia. Ok? Ok. Pois bem, a terceira fase é o esvaziamento, é kenosis, que eu falei do termo, kenótico. É não abandono da divindade, ou seja, o filho não deixa de ser divino. Tem gente que acha que o filho, quando vai se encarnar, ele deixou de ser divino. Não, isso é um erro equívoco, grandíssimo. Você cai numa heresia. O filho não deixa de ser filho. O filho não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser Deus, mas assume algo que ele não tinha, que é ser humano. A humanidade. Ele assume algo que ele não tinha, nunca tinha experimentado, mas sem deixar de ser o que ele era. Eu sempre falo isso em aula, que é a forma mais didática de se explicar. O filho assume algo que ele não tinha, nunca tinha experimentado, mas nunca deixou de ser o que ele era. O que ele era? Deus, coeterno com o Pai. Deus. Sempre foi Deus. Mas agora ele vai assumir algo que ele não tinha, que é a humanidade. Então não é um abandono da divindade, mas é o ocultamento voluntário das prerrogativas divinas. Esse ocultamento voluntário, quem vai trabalhar muito é Tomás de Aquino. Porque você, no filho encarnado, você fica olhando ali, você não vislumbrava que era Deus. Estava oculto. Mas é um ocultamento voluntário. E de tudo que é as prerrogativas divinas. Ser onipotente, ser onipresente, ser onisciente, fazer o que quer, sendo soberano, sendo todo-poderoso. Ou logos, que é a palavra logos vem de razão, pode ser traduzido como razão, como palavra, como discurso. Ele é a palavra de Deus, é o discurso, é a razão de Deus. O logos assume as limitações humanas enquanto mantém sua essência divina. Ele nunca deixou de ser Deus, ele assume as nossas limitações humanas, mas nunca deixou de ser Deus. Lembrando, quando houve a encarnação, não é só o filho que vem e o pai fica lá no céu. Porque os três nunca se separam. Não há separação na Trindade. Então, quem é que se encarna ali? Deus. No tempo e no espaço, sabemos que existe uma missão do filho. Mas como o filho nunca está longe do pai, o pai. Jesus mesmo disse: Pai, eu bem sei que tu sempre estás comigo. Nunca. O pai nunca se afasta do filho. Não há uma separação. E por não haver separação, quem está se encarnando ali é Deus, é Javé. Tem gente que fala, Jesus é filho de Javé. Isso é um equívoco. Quem se encarna é Javé. Quem se encarna é o grande eu sou. Quem se encarna é o grande eu sou. Só que na missão é o filho que nós é o filho que nós podemos vislumbrar como nas missões, chamamos missões trinitárias. A missão do Filho e a missão do Espírito Santo. Nas missões, no tempo e no espaço, é o Filho que se encarna. Mas é toda a Trindade que está ali. Esse é o mistério. De uma forma linda e maravilhosa, é o Filho que está se encarnando. De uma forma linda e maravilhosa, é Deus que tem ali. É Deus que está sendo gerado no ventre de Maria. Então, esvaziamento, né? Não abandono da divindade, mas ocultamento voluntário das prerrogativas divinas. O Logos assume as limitações humanas, enquanto mantém sua essência divina. É um paradoxo teológico que desafia as categorias filosóficas gregas, porque o grego ele sempre pensou como que relacionar o uno e o múltiplo. Como que você pode ser uno e múltiplo ao mesmo tempo? As categorias não entravam na cabeça filosófica do grego.
Mas esse paradoxo teológico vem demonstrar isso. Deus é uno, mas é múltiplo em suas relações. Uno na sua essência e múltiplo nas suas relações. Cirilo de Alexandria defendeu essa compreensão contra Nestório, afirmando que o Verbo não abandonou sua natureza divina. O Verbo não abandonou sua natureza divina. E isso eu concordo com Cirilo. Mas assumiu integralmente a natureza humana. Lógico, exceto no pecado. Integralmente a natureza humana, mas está no pecado. Por isso que ele assume a nossa humanidade naquele sentido adâmico antes da queda. Só para vocês terem uma ideia. Esse esvaziamento representa um ato livre do amor divino, não uma necessidade ontológica. Ou seja, não existia uma necessidade ontológica, uma necessidade de que necessariamente tinha que se encarnar, necessariamente ele tinha que assumir a nossa humanidade. É um ato voluntário de amor. A saída do filho para vir até nós é um ato de amor. De ele assumir a encarnação é uma das maiores manifestações do amor. Eu vejo muita gente dizendo assim: a cruz é a maior manifestação do amor de Deus. Até eu já disse isso. Eu diria que todos os atos do Filho são as maiores manifestações do amor. Não só a crucificação, mas uma das maiores manifestações do amor é a encarnação. Porque sem encarnação não tem crucificação. E a crucificação é o maior ato de amor, é entrega total, é sacrifício, sacro ofício, realizado na cruz. E a ressurreição também é um dos maiores atos do amor, porque só o amor podia vencer a morte. Como está escrito, o amor mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte. A morte não pôde reter o amor. O amor venceu a morte e o amor ressuscitou. Então, todo o ato do Filho de Deus no tempo e no espaço, na história humana, é um ato de amor. Então, representa um ato livre de amor divino e não uma necessidade ontológica. O Filho escolhe livremente limitar o exercício de seus atributos divinos no contexto da encarnação. Então, a gente tem que sempre pesar isso em conta. E também ele vem o quê? Em forma de servo. Eu sempre falo isso em aula, servo sofredor, ele veio para obedecer. Forma de servo, assunção plena das condições humanas em Jesus de Nazaré. Aí coloca, experimentando fome, sede, cansaço, tentação, emoções e limitações cognitivas próprias da humanidade, conforme atestado nos evangelhos, Cristo assume não apenas um corpo humano, mas uma psicologia humana completa, alma racional na linguagem patrística, né? Que é a psicologia, a psique humana, que é a chamada alma racional. O ser humano é um ser que tem alma racional porque pensa, né? Não que tem um fantasminha dentro dele, ele pensa, é a linguagem patrística. Gregório de Nazianzo sintetizou essa verdade no máximo, abre aspas, o que não é assumido não é curado. Se Jesus não assumiu de forma plena o nosso corpo na sua totalidade, ele nunca poder curar de forma plena. O que não é assumido não é curado. Se fosse um fantasma, como diziam os gnósticos, não haveria cura para a humanidade. Conforme atestado nos evangelhos. Cristo assume não apenas um corpo humano, mas uma psicologia humana completa, alma racional na linguagem patrística. Gregório de Nazianzo sintetizou essa verdade no máximo, na máxima, abre aspas, o que não é assumido não é curado. A natureza humana de Jesus não é uma aparência contra os do docetismo, né? Porque a palavra docetismo vem de doquem, quer dizer aparência. Né? Tinha os gnósticos docetistas que diziam que era uma aparência humana, mas Jesus não veio. Ele era como se fosse um fantasma. Jesus não morreu literalmente na cruz. Mas é uma realidade plena, incluindo a progressão no conhecimento. Lucas capítulo 2, versículo 52. Lembra que diz que Jesus crescia, né, e se tornava homem. Ele cresceu, ele houve aprendizado. E a experiência das emoções humanas, como tristeza, você vê isso em João 11:35. E angústia, você vê isso em Mateus 26:38. E agora vamos falar da morte da cruz. Morte de cruz. É o ponto culminante da auto-humilhação divina. Morte vergonhosa reservada aos criminosos mais desprezíveis
no mundo romano. Vou repetir novamente, porque teve gente achando que eu estava falando bobeira em aula ou em podcast. Mas tudo bem. Vou repetir novamente em aula. A cruz é o ponto culminante da auto-humilhação divina. Era a morte vergonhosa reservada aos criminosos mais desprezíveis do mundo romano, porque o que foi infligido a Jesus foi uma morte, uma sentença de morte romana. Uma sentença de morte romana. Sabe, tem coisa que as pessoas não entendem. Mas, gente, quando eu dou aula aqui, eu falo com uma certa propriedade, gente. Uma certa propriedade. Tá bom? Não falo bobeira, vozes da minha cabeça. Sou um velho professor de teologia e filosofia. Tá bom? No mundo romano, escândalo para os judeus e loucura para o grego. O judeu se escandalizaria. Se ele era o Messias e Deus, por que morreu na cruz? E grego, se ele é Deus, como que um Deus pode morrer na cruz? Vê isso em 1 Coríntios capítulo 1, 23. A cruz representa o paradoxo supremo. O imortal experimenta a morte. De uma forma misteriosa, Deus está ali e é imortal. Mas de uma forma misteriosa e paradoxal, ele experimenta a morte. Mas Kleber, Deus não. É igual ser povo da internet. Mas Kleber, Deus não pode morrer. Como já viu, tem um camarada em debate falando bobeira. Deus não morre, Kleber. Deus é imortal. Como que pode Deus morrer? Deus não morre. Então, só que a pessoa não entende que existe em Cristo, na união hipostática, a comunicatio idiomato. O que quer dizer comunicação idiomática que os teólogos falam? De uma forma, ele experimenta. Ele experimenta a morte. O sacrifício é feito pelo Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Quem está na cruz ali é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Se não era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, o sacrifício não seria perfeito. Então, de uma forma misteriosa, por isso que o Jürgen Moltmann vai falar a mesma coisa. De uma forma misteriosa, ele experimentou a morte. Mas não no sentido ontológico. Deus não morre ontologicamente. Lógico, metafisicamente não há morte em Deus. Mas essa morte humana aqui, essa morte humana de uma forma misteriosa ele experimenta. Olha lá. Experimenta a morte. O Criador sofre as mãos das criaturas. O santo carrega o pecado do mundo. Como observou Agostinho, ele estava pendurado na cruz, mas comprou o mundo. A cruz revela simultaneamente a profundidade do pecado humano e a imensidão do amor divino, invertendo os valores do mundo e manifestando a sabedoria de Deus através da aparente loucura. É uma aparente loucura, parece que é loucura, mas ali está contido a maior sabedoria de Deus. Esse é o paradoxo do cristianismo. Um Deus imortal continua sendo imortal, mas experimenta a morte. Morre na cruz do Calvário. E aí é isso que as pessoas mais rasas não entendem. Pega textos, versículos isolados e fala: ah, Deus morreu, então Deus é morreu. Não, ele não morre ontologicamente, ele morre, ele como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como Deus encarnado, ele morre na cruz. Quem morre na cruz do Calvário é o Deus encarnado. Aí tem gente que fala assim, mas na cruz o pai se ausentou do filho, Kleber. Fugiu do filho. Não pode haver separação na união hipostática. Não pode haver separação do pai com o filho. A trindade não se separa. A pessoa, para defender um versículo isolado, ela cai em várias heresias e não percebe. Cuidado para não tentar defender versículos isolados sem fazer exegese concreta e ler os grandes teólogos. Aí você, para defender um versículo isolado, você cai numa baita de uma heresia. Cuidado, isso é perigosíssimo. Exaltação. O movimento ascendente que completa o ciclo quenótico. A ressurreição e glorificação do Filho encarnado, que agora em sua humanidade glorificada, recebe o nome que está acima de todo o nome. Filipenses 2, 9 ou 11, né? Não, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu a nossa forma em forma de servo e foi fiel até a morte de cruz. Mas Deus soberanamente o exaltou e deu-lhe um nome acima de todo o nome.
É o que nós estamos falando aqui. Agora ele foi obediente até a morte de cruz, mas ele ressuscitou e recebeu um nome acima de todo nome. Essa exaltação não adiciona nada à divindade do Filho. Se na crucificação não diminui nada na divindade do Filho, a exaltação também não aumenta em nada a divindade do Filho. Deus é Deus, ele não pode ser adicionado nada nele, na natureza dele. Então não há adições na natureza do Filho, mas eleva a sua humanidade à glória divina. Então, assim, a humanidade, e aqui é importante, presta bastante atenção. Tem gente que acha que Cristo morreu na cruz e ele, quando foi ressuscitou, ele foi com outro corpo, um outro corpo diferente, ou nem foi pro corpo, porque o corpo dele foi desfeito, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. As pessoas não entendem isso. Quando o Filho assume a sua humanidade e morre na cruz e ele ressuscita, quando ele ressuscita com o corpo glorificado, mas com as marcas do sofrimento, com aquele corpo. Esse corpo glorificado, esse corpo exaltado, ele é assunto aos céus, porque é um prêmio do Filho. É o prêmio, é a elevação da humanidade ao lugar mais alto da dignidade que Adão perdeu, mas em Cristo ganhou novamente. E de forma duplicada ou quadruplicada. Por quê? Porque o Filho agora é elevado e assenta-te à destra de Deus Pai. Não é Deus que vem na virada do dia, mas agora, em Cristo, toda a humanidade contempla o Pai, de forma misteriosa. Então, a gente tem que pensar isso. O movimento ascendente que completa o ciclo quenótico. A ressurreição e glorificação do Filho encarnado, que agora em sua humanidade glorificada, recebe o nome que está acima de todo o nome. Essa exaltação não adiciona nada à divindade do Filho, mas eleva a sua humanidade à glória divina. Como ensina a teologia ortodoxa, Deus se tornou humano para que a humanidade se tornasse divina. É o que os ortodoxos chamam de teoses, né? Essa participação na natureza divina. Na ascensão, Cristo não abandona sua humanidade, mas introduz na vida trinitária como primícias da nova criação. Por quê? Quando Cristo vem... Isso aqui dá até uma pregação. Eu até me emociono. Quando Cristo ele vem assumir nossa humanidade, é um convite para inserir a nova criação na Trindade. Não que ela vai ser uma nova pessoa na Trindade, mas ele chama para a dança de roda. Ele chama para a comunhão a nova criação. Então, quem está em Cristo Jesus na nova criação, agora é partícipe da vida trinitária. Ele é partícipe da vida trinitária. Então, ser assunto aos céus é esse movimento. Olha que importante. Cristo não abandona a sua humanidade. Cristo não abandonou. Ele elevou essa humanidade até os céus. A destra de Deus Pai. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. E quando a morte for vencida, será declarada: tragada foi a morte na vitória. Cristo não abandona a sua humanidade, mas a introduz na vida trinitária como primícias da nova criação. Ele é a primícia da nova criação. Como ele elevou a humanidade e levou para essa vida com Deus, vida trinitária, todos aqueles que são partícipes em Cristo pela fé, são justificados pela fé, agora são partícipes dessa natureza e quando morrerem e ressuscitarem, vão participar de forma plena dessa vida trinitária. Olha que coisa mais linda. Olha que essa doutrina te eleva. Olha como essa doutrina abre tua mente para você ver como que é a vida em Deus, como que a vida do cristão tem que ser. Pois bem, a kenosis descrita em Filipenses 2, capítulo 5, versículo 11, representa o mistério do Filho eterno, que assume a condição de servo no movimento descendente, que os padres gregos chamavam de... essa palavra que é de difícil falar, tá bom? Mas se eu errar, que vocês me perdoam, que é uma palavrinha chata de se falar. Os gregos chamavam de sincatabases. Sincatabases. É a condescendência divina. É Deus vindo até nós. Sincatabases.
E o texto provavelmente e o texto de Filipenses, esse texto provavelmente é um hino pré-paulino, ou seja, que a igreja já cantava nas comunidades. Apesar que o Michael Bird, que é um grande teólogo do Novo Testamento, ele tem uma outra teoria, mas isso é um outro assunto para outro momento. Expressa como o filho não considerou sua igualdade com Deus algo a que se apegar, que está lá escrito em Filipenses. Ele poderia se apegar a isso, né? Ele é igual a Deus, eu vou me apegar a essa ideia de que eu sou igual a Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus. Não se trata de um abandono da natureza divina, como proposto pelo quinoticismo protestante do século XIX. O protestantismo do século XIX achava, os teólogos protestantes do século XIX achavam que a kenosis era um abandono da natureza divina. Isso aqui é um equívoco. Então, o quenoticismo do protestantismo do século XIX é um erro teológico. Então, o que é? Mas é de um velamento da glória e um não uso das prerrogativas divinas. Ele não usou suas prerrogativas divinas, sua autoridade divina, sua qualidade como Deus. Esse esvaziamento é, paradoxalmente, uma revelação na humildade do Filho encarnado. Contemplamos o amor sacrificial que caracteriza a própria vida trinitária desde toda a eternidade. Confirmando a regra de Rainer, que nós falamos lá na outra aula, lembra? Que a trindade econômica revela a trindade emanente. Ou seja, Rainer estava certo. A trindade econômica vai revelar o quê? A trindade emanente. As relações que nós vemos da trindade aqui na economia da salvação demonstram como Deus é lá na eternidade. O movimento quenótico desvela o caráter fundamental do amor divino, que não se impõe pela força, mas se oferece na vulnerabilidade. Como observou Hans Urs von Balthasar, que eu trabalhei esse teólogo no meu mestrado de Ciência e Religião, o Balthasar, ele diz que a kenosis do Filho na economia da salvação tem o seu fundamento na eterna autodoação do Pai ao Filho e do Filho ao Pai no Espírito Santo. O von Balthasar diz, essa entrega na cruz do Calvário, essa auto-entrega do Filho, essa doação do Filho, é o que acontece eternamente lá na eternidade, onde o Pai eternamente se doa ao Filho e o Filho se doa ao Pai no poder do Espírito Santo. A compreensão adequada da kenosis protege a teologia de dois extremos. Se a gente entender esse mistério kenótico, vai nos proteger de duas coisas erradas, dois extremos. Vamos lá. Por um lado, o monofisismo, que dilui a verdadeira humanidade de Cristo. Physis é natureza, mono é uma só natureza. Que dilui a verdadeira humanidade de Cristo. Por outro lado, o adocionismo, que compromete sua plena divindade. Por um lado, você nega as duas naturezas, por outro lado, você nega que a ideia de encarnação, você acha que foi como se o filho não fosse eternamente filho do pai, que compromete sua plena divindade. O Concílio de Calcedônia, em 451, formulou essa verdade paradoxal. Tem um vídeo sobre o Calcedônia aqui, tá? Dá uma olhada lá. Nas confissões de fé tem um aqui sobre o Concílio de Calcedônia. Formulou essa verdade paradoxal, afirmando que as naturezas divinas e humanas estão unidas em Cristo, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Lá naquela aula eu falei bem devagar, mas vou falar de novo, bem devagarzinho. Existe união, e essa união não tem confusão. As pessoas, as duas naturezas, elas não se confundem. Não tem mudança, nenhuma das naturezas mudam. O Filho é plenamente Deus e a natureza humana que ele assume é plenamente humana. Não tem mudança. Sem mudança, sem divisão, ou seja, elas não se dividem, e sem separação. Não há separação. Ah, mas e na cruz? Sem separação. Uma união hipostática que preserva a integridade de ambas as naturezas, enquanto as mantém inseparáveis na única pessoa do Verbo encarnado. Olha que coisa linda. Então é uma integridade de ambas as naturezas. As duas naturezas ficam íntegras. Não se diluem, não se confundem, não se quebram. Enquanto as mantém inseparáveis
Elas são inseparáveis, não tem separação. Aonde? Na única pessoa do Verbo encarnado, porque só tem uma pessoa ali. É uma pessoa e duas naturezas. A cruz como um evento trinitário. Perspectiva tradicional. A cruz afeta apenas a natureza humana de Cristo, enquanto sua natureza divina permanece impassível. Quem pensava assim, Kleber, que é o debate teológico? Patrística grega, os padres gregos, e a patrística latina. E Tomás de Aquino, um grande representante da Idade Média. Qual era a preocupação para proteger? Que muita gente tenta proteger. É preservar a imutabilidade e a impassibilidade de Deus. Imutabilidade que Deus não muda. E impassibilidade, não tem paixões em Deus, não existe sofrimentos em Deus. Tem a perspectiva contemporânea. A cruz é um evento que ocorre na própria vida trinitária. Representantes que podem pensar assim: Moltmann, Balthasar e Casper, um teólogo protestante e dois teólogos católicos. Preocupação: mostrar o envolvimento pessoal de Deus no sofrimento humano. A questão do sofrimento divino na cruz representa um dos debates mais profundos da teologia contemporânea. Enquanto a tradição enfatizava a impassibilidade divina, teólogos como Moltmann propõem que na cruz ocorre uma história dentro da história de Deus. O pai entrega o filho se entrega em obediência. E essa separação é superada na unidade do Espírito. Este patos divino, ou seja, sofrimento divino, revela um Deus que não é indiferente ao sofrimento humano, mas assume em seu próprio ser. Deus assume o sofrimento humano em seu próprio ser. Porque quando os tradicionais teólogos, eles tentam defender que na cruz o pai em algum modo não sofreu, tal, eles querem proteger a ideia da trindade, eles querem proteger da ideia metafísica de imutabilidade. Deus não tem mudança em Deus. E quer proteger Deus da ideia de impassibilidade. Deus não sofre. Deus não tem patos. Deus não tem paixão, né? Patos é a palavra grega para sofrimento e paixão também, palavra latina para sofrimento. Por isso que nós chamamos de paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E o termo técnico é impassibilidade de Deus, ou impassibilidade divina. Agora, a Moltmann, Balthasar, Casper e outros teólogos, eles vão propor que, de alguma forma paradoxal e misteriosa, o filho experimenta algo que ele nunca tinha experimentado. E coloca no coração divino um sofrimento, porque o pai é partícipe do sofrimento e ele entende o homem em todo o seu sofrimento, porque ele experimentou algo que agora ele nunca tinha experimentado, mas agora ele reconhece o que é o sofrimento humano. É um debate teológico, tá? É um debate teológico. Agora, o que eu diria aqui nesse debate teológico? Que é uma preocupação dos dois lados. Tomamos cuidado. Eu acredito que Deus é imutável, não há mudanças em Deus. Eu ainda tento manter a imutabilidade divina. E eu acredito que em sentido metafísico, podemos dizer, na unidade de Deus não há impassibilidade. Mas eu acredito acho que é isso que os teólogos não trabalharam, e é uma coisa que eu me sou muito preocupado com a doutrina da Trindade, eu manter a ortodoxia, mas também dialogar com novas perspectivas. Eu acho que o que o Moltmann propõe, o Balthasar propõe, é de que essas coisas ainda são preservadas, imutabilidade e impassibilidade. Mas como o Filho de Deus assumiu algo que ele não tinha, sem deixar de ser o que ele era, ou seja, nunca deixou de ser Deus, mas assumiu algo que ele não tinha, ele assumiu em toda a sua totalidade, exceto no pecado. Exceto no pecado. Só isso que ele não assumiu. O resto ele assumiu tudo, morreu, morte de cruz. Então eu não vejo problema em falar que assumiu. Nas relações, isso não muda em nada na natureza de Deus. Ele experimentar o sofrimento nessas relações aqui na economia da salvação não muda nada a natureza ontológica de Deus. Porque para pensar. Pensa comigo teologicamente agora. Quando Deus assume a nossa humanidade, ele diminui sua divindade? Ele deixa de ser Deus? Quando ele assume algo que ele não tinha, mas ele nunca deixou de ser o que ele era. Ele mudou? Houve mudanças em Deus na encarnação? Não, não houve mudança.
Se nós pensarmos que é o Deus encarnado sofrendo na cruz, houve mudanças em Deus? Também não houve mudança. Na encarnação a mesma coisa, ele foi exaltado. Houve mudança em Deus? Também não. Então, quando nós falamos do Deus que está na cruz, o Deus crucificado, como diz o Moltmann, eu não entendo que haja mudanças ontológicas em Deus, mas em como Deus vai entender a humanidade que ele criou. Como Deus vai se compadecer da humanidade que ele criou. Como Deus terá misericórdia da humanidade que ele criou. Entendeu? Isso já tinha indícios lá no Antigo Testamento, como lá em Êxodo. Deus fala que o povo de Israel estava sofrendo. Diz o texto no original, no hebraico, que Deus viu Israel e viu o choro de Israel. E se compadeceu. Os termos ali em hebraico traz a ideia de um sofrimento em Deus. Deus sofreu junto com o seu povo. Deus experimentou o sofrimento do seu povo. Deus se colocou no lugar do seu povo. De algum modo, o sofrimento o atingiu. Por isso que Deus desceu para livrar Israel. No Novo Testamento não é muito diferente. Então não há mudanças ontológicas em Deus. E aí eu concordo com Tomás de Aquino, com os pais gregos e os pais latinos. Não há mudança. Deus continua imutável. Deus continua impassível, mas sempre é um Deus imutável em seu amor. E é impassível, ou seja, ele não sofre porque ele não tem necessidades humanas. Ele não é humano, então ele não sofre. Mas no sentido da economia da salvação, ele experimentou algo que ele não tinha experimentado. Em tudo ele experimentou. Então é um debate que eu não vejo problema nenhum. As pessoas veem um problema gigante onde dá para dialogar com as duas vertentes. As duas vertentes. Tá bom? Depois, se alguém quiser algo mais profundo, eu preparo uma aula só sobre esse debate. E aí eu vou colocar vários teólogos, protestantes, ortodoxos. A gente coloca tudo na mesa aqui para a gente dialogar teologicamente. Não tem problema nenhum. Correntes teológicas contemporâneas. Vamos lá. Jürgen Moltmann, o Deus crucificado. Já falamos dele. A Trindade como evento de amor que inclui o sofrimento. É um amor que ama até o sofrimento. A cruz revela a natureza kenótica da vida trinitária eterna. Vou falar novamente. A cruz revela a natureza kenótica, ou seja, da vida trinitária eterna. Na cruz vemos o que Deus é na sua natureza, entrega total até o sofrimento. Leonardo Boff, Trindade e Sociedade. A comunhão trinitária como modelo para as relações sociais e libertação. ênfase na pericórese como modelo de comunitário. Ou seja, o Boff e outros teólogos da libertação vão enxergar na pericórese um modelo da sociedade, como que a sociedade devia pensar. Na teologia analítica, que é uma parte mais complexa da filosofia da religião, filosofia analítica, você vai ter alguns autores. Quais deles, professor? Você vai ter o William Lane Craig, que é famoso aqui no Brasil, né? É um filósofo, teólogo. Tem o Brian Lefton, que eu gosto muito. O Richard Siburn, eu não sou muito fã dele, mas é um baita de um filósofo, um monstro na filosofia. E eles buscam, a busca é de coerência lógica nos modelos trinitários, debatendo entre trinitarianismo social e o modalismo, porque alguns deles tendem a dialogar a questão modalista. E aí eles também dialogam a questão da trindade social, que é uma vertente ali do. Você poderia colocar ali o Moltmann nessa brincadeira. A teologia trinitária contemporânea apresenta uma diversidade de abordagens que reflete diferentes contextos culturais e preocupações eclesiais. A teologia europeia, marcada pela experiência das guerras mundiais, enfatiza a solidariedade divina com os sofrimentos humanos. A teologia latino-americana destaca as implicações sociais e libertadoras da comunhão trinitária. Já a teologia analítica, predominantemente no mundo anglo-saxão, Inglaterra, por exemplo, busca modelos logicamente coerentes, porque aqui ele está trabalhando com lógica. Modelos logicamente coerentes para articular o mistério trinitário. É um mistério e como eu articulo dentro de uma lógica filosófica. É isso que eles pensam em fazer em seus livros. E a ressurreição na sua perspectiva trinitária?
Nós temos a ação do Pai. Em Atos 2:24, Deus o ressuscitou. Né? Tá escrito lá, a ação do Pai. Deus ressuscitou do Jesus dentre os mortos. 1 Coríntios 6,14 diz: E Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Poder do Espírito. Romanos 8:11. Pelo Espírito que o ressuscitou. Então quem ressuscitou? Foi o Espírito. 1 Pedro 3,18 diz: Sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Olha que interessante. E a autoridade do Filho, João 10,18, tem o poder para retomá-la. Ou seja, a vida dele. Ele tem poder de dar e tem poder de retomá-la. João 2,19 diz: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Então, há textos que diz que foi o Pai que ressuscitou o Filho. Há textos que foi o Espírito Santo que ressuscitou o Filho. E há textos que diz que é o Filho que ressuscitou. Por que isso? Porque a Trindade toda estava agindo na crucificação e a Trindade toda estava agindo na ressurreição. Não houve separação em nenhum momento da Trindade. A ressurreição de Cristo é um evento salvífico por excelência e deve ser compreendida como obra da Trindade inteira. O Novo Testamento a apresenta simultaneamente como a ação do Pai, que ressuscita o Filho, como manifestação do poder do Espírito vivificador e como ato de autoridade do próprio Filho, que retoma a sua vida. Essa perspectiva pericorética da ressurreição revela a unidade de operação das 3 pessoas divinas e constitui a vindicação da kenosis. O caminho de autoesvaziamento do Filho é confirmada pelo Pai como expressão autêntica do ser divino. Isso é fantástico. Toda a Trindade estava agindo na ressurreição do Filho. Essa compreensão trinitária da ressurreição supera interpretações reducionistas que atribui o evento pascal a apenas uma das pessoas divinas. Tem gente que faz isso, né? Acha que foi só uma das pessoas divinas que agiu na ressurreição. Os padres da igreja, especialmente no Oriente, entendiam a ressurreição como uma dança pericorética, em que cada pessoa participa do modo distinto, mas inseparável. Olha que interessante. Vou repetir novamente. De um modo distinto, cada pessoa participa da ressurreição de modo distinto. Agora eu vou sublinhar. Mas inseparável. Como afirma São Gregório de Nissa, a obra de um é beneplácito de todos. A obra de um é o desejo de todos. Beneplácito é desejo, é vontade. A obra de um é a vontade de todos. Teologicamente, a ressurreição apresenta a resposta divina à kenosis do Filho. O que se esvaziou é plenificado. O que se humilhou é exaltado. O que desceu ao inferno é elevado aos céus. A cruz e a ressurreição formam assim um único mistério pascal, que revela a dinâmica interna da vida trinitária. Como argumenta Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, o grande filósofo e teólogo do século XX, um dos maiores teólogos do século XX, né? A cruz é a revelação do amor divino em sua forma definitiva. A cruz é a revelação do amor divino em sua forma definitiva e insuperável, mas a ressurreição é a confirmação desse amor como mais forte do que a morte, como eu falei agora há pouco para vocês. A ressurreição também redefine nossa compreensão de poder divino, não como dominação, mas como capacidade de transformar a morte em vida, a injustiça em justiça, o sofrimento em glorificação. Essa transformação pascal tem implicações profundas para a vida cristã, convidando os crentes a participar da dinâmica trinitária da morte e ressurreição mediante o batismo, Romanos 6, 3 e 5, e a Eucaristia, que é a Santa Ceia, a ações de graça. Como comunidade ressuscitada. Nós somos comunidade ressuscitada, gente. Nós somos partícipes da nova criação. Somos uma grande comunidade ressuscitada. A igreja é chamada a ser sacramento da nova criação.
inaugurada na ressurreição de Cristo e que será consumada na transformação escatológica do cosmo. Romanos 8, 19 e 23. Começa em Cristo e vai terminar no grande dia escatológico, que é a trombeta soando e os mortos ressuscitando. Então é isso que é importante a gente pensar. Tensões teológicas e mistério. A trindade econômica revela totalmente a trindade imanente. É uma pergunta. Revela. Se afirmarmos uma revelação total, corremos o risco de reduzir Deus às suas manifestações, né? Se ele revelou de forma totalmente exaustiva, Deus deixou de ser Deus, porque Deus é só manifestação, é só revelação. Mas se negarmos, questionamos a veracidade da revelação divina. Por isso que nós não negamos que Deus se revela. Não negamos que ele se revela no tempo e no espaço. Eu tenho uma aula aqui só sobre revelação progressiva. Assistam esse vídeo novamente. Deus, ele se revela na história, mas ele ainda continua um grande mistério, porque se ele se revelar totalmente, de forma exaustiva, ele deixa de ser Deus. Deus sempre será um grande mistério para nós, mas ele só revelou para nós tudo o que precisávamos saber para a salvação. Tudo o que precisamos saber para a salvação está no Filho. Deus sofre na eternidade? Se afirmarmos isso, se afirmarmos que Deus sofre na eternidade, se afirmarmos, parece contradizer a perfeição divina. Se negarmos, como entender que a cruz revela o amor que constitui a essência divina? Essa é a tensão teológica que nós temos aqui nesse mistério. Deus sofre na eternidade? Eu diria para você que não, porque Deus é imutável, Deus é impassível, então não tem sofrimento em Deus, não tem morte em Deus, não tem mudança em Deus, não ontologicamente, não existe mudança metafísica em Deus, ok? Mas também se nós negarmos que de alguma forma misteriosa ele sofreu, como que nós vamos compreender a cruz, que revela o amor que constitui a essência divina? É uma pergunta. A kenosis é apenas um evento histórico ou revela algo eterno? Só foi na história ou aponta para a realidade divina? Boa pergunta. Teologia, ela é boa nas perguntas e não nas respostas. Se for apenas histórica, a kenosis, parece haver uma disjunção entre o ser de Deus e sua revelação. Ou seja, há uma ruptura em Deus, porque se for isso, parece que o Deus da eternidade é um e o Deus que se revela na história é outro. Se for a kenosis, o esvaziamento, se for eterna, como entender a imutabilidade divina? É outra pergunta. Entendeu? Essas tensões teológicas não devem ser eliminadas prematuramente. Você não pode eliminar essas tensões. Elas fazem parte do jogo do mistério, pois constitui parte do mistério da fé. Ela faz parte do mistério da fé. Se você cancela isso aqui, você tira todo o sabor do mistério. A teologia trinitária deve manter o equilíbrio entre a catáfase, a afirmação positiva, né, vem de catafático, a catáfase, a afirmação positiva sobre Deus, e a apófase, que é o movimento apofático, que é reconhecimento dos limites de nosso conhecimento. É muito mais fácil falar o que Deus não é do que dizer o que Deus é. É os limites do nosso conhecimento. A apófase a catáfase é a afirmação. E a apófase é negação. Tem que ter um equilíbrio entre o movimento catafático e o movimento apofático. Tem que ter um limite. O mistério trinitário não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser contemplada e adorada, sempre conscientes de que agora que vemos como espelho, confusamente, mas então veremos face a face. 1 Coríntios 13, versículo 12. Ainda que vemos agora de forma confusa, mas um dia, gente, veremos de forma perfeita no face a face. Aplicações para a fé e a vida cristã. A doutrina da Trindade não é um mero exercício especulativo, mas tem profundas implicações para a vida cristã. Primeiro, como modelo de comunhão.
A pericórese trinitária inspira uma eclesiologia da participação e uma vivência comunitária que respeita a diversidade. Segundo, como fundamento ético, a kenosis do filho estabelece um padrão de humildade e serviço que deve caracterizar o discípulo de Cristo. A pericórese nos dá um caminho de comunhão, porque se pericórese é uma pessoa voltada à outra, é uma pessoa amando a outra, é sempre saída de si para amar o outro. Isso é movimento pericorético. Então isso devia ser modelo para a igreja. E também a kenosis do filho, o esvaziamento do filho, é um modelo de humildade. Porque ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não se agarrou a essa ideia. Antes assumiu nossa humanidade, veio até nós. Porque era um amor sacrificial. Olha que interessante. Finalmente, como fonte de esperança, o Deus que se revela na cruz e ressurreição não é um observador distante de nosso sofrimento, mas aquele que os assume para transformá-lo. Ele assume o sofrimento para transformar esse sofrimento. Assim, a reflexão sobre a Trindade imanente e econômica não é apenas um capítulo da teologia dogmática, mas está no coração da experiência cristã de salvação. E nós terminamos, por isso, nós terminamos aqui a aula, o vídeo de hoje. 1h e 1 minuto. Gostou desse vídeo? Curte ele, compartilha, se inscreva no canal, deixe seu joinha, marca o sininho para receber novas notificações, deixe seu comentário positivo aqui, tá bom? Ó, comprei mais um livro, chegou hoje. Vocês me ajudam, eu compro meus livrinhos para me ler, para me estudar. Tá aqui ainda no plástico, tem que tirar. A Odisseia do Sagrado, a grande história das crenças e das espiritualidades. Livro top, quem estuda ciência da religião tem que ler tudo sobre o sagrado. E é isso, meus grandes amigos. Vamos continuar estudando, aprendendo um com o outro, amando uns aos outros e sendo crente de verdade. Tá bom? Gente, não esquece de ajudar o canal. Abençoa o canal sendo abençoado, a gente consegue melhorar cada dia mais. Deus abençoe a vida de todos. Eu espero você. #rumo a 50 mil manos. E até a próxima, querendo Deus. Amém.